E para iniciar, gente, só vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quinta edição do Bate-Papo Fique Bem. Eu sou a professora Karen, sou coordenadora de projetos aqui da Unidade de Recursos Humanos. Hoje a gente vai tratar de um assunto super especial, né? A gente vai falar sobre saúde vocal, um tema importante, principalmente para quem trabalha aí com atendimento, para quem trabalha, né, nas nossas escolas, os nossos professores também. Eu quero pedir desculpas para vocês pelo atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui com o Teams, né? Mas vocês já conhecem, sabem bem como é que funciona. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem para tirar suas dúvidas. Né? Saúde vocal é algo extremamente importante, então a gente às vezes não consegue pensar nos nossos cuidados com a voz, né? Mas a gente precisa pensar como a gente se relaciona, né? Inclusive com as nossas cordas vocais. Então a gente trouxe hoje a Cristiane, que é fonoaudióloga, ela é especialista em audiologia e fonoaudiologia do trabalho. Ela é gestora do programa de conservação auditiva e tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Então, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, vai passar algumas informações super importantes para que a gente possa também começar a desenvolver esse diálogo. Então, o chat está aberto também para que vocês possam fazer as perguntas, né? Fiquem super à vontade. E, por favor, como sempre, não esqueçam de assinar a lista de presença. Então, Cristiane, eu quero dar as boas-vindas para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica super feliz que você esteja aqui tirando um tempinho do seu dia para estar conosco, tá? Então, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, pessoal, obrigada. Então, como a Karen disse, né, estou aqui para falar um pouquinho da saúde vocal no trabalho. Sou fonoaudióloga há 23 anos na área da fonoaudiologia do trabalho, cuidando de funcionários aí em diversas empresas, tanto saúde auditiva quanto saúde vocal, que esse é o meu foco principal hoje, né? E quero passar um pouquinho de informações para todos vocês. Eu não sei, vai ser gravado, Karen, a palestra? Sim, ela fica gravada, tá, Cristiane? E aí, se você quiser deixar alguma dica, algum exercício para eles, eles podem até assistir depois. Tá, se você quiser, pode assistir a gravação depois, ou se quiser, eu te mando o slide depois, tá? Tá, maravilha. Então, se você for disponibilizar o material, fica até mais fácil para eles, porque a gente pode colocar no nosso site. Beleza. Então tá, vamos lá. Estão conseguindo ver o slide? Tá chegando a imagem do slide. Ela tem um delayzinho, mas se você quiser ir explicando. Tá. Bom, eu acredito que a maioria do pessoal que está falando aqui, que está assistindo a aula, é professor, né? A gente tem muitos professores, mas hoje a gente também tem muitos administrativos participando. Olha, o slide, acho que não sei se você clicou em algum botão, ele deu uma desaparecidinha aqui agora para mim. Se você quiser compartilhar ele novamente para eu jogar a apresentação aqui. Tá, peraí. Ok, vamos lá Agora então. tá certinho. Foi? Foi. Nossa, a imagem ficou ruim. Foi, mas só que a imagem ficou fosca. Tá ruim para vocês aí a imagem? Ela Olha, tô ficou fosca. conseguindo enxergar. Ela ficou Ah, um pouquinho. é, fosca. é, Voltou ao normal agora. Bom, então é isso. Eu trabalhei em algumas. Quero me apresentar, pedir desculpa por esse contratempo aí do Teams. Tá dando para ouvir legal, porque tá uma construção civil aqui do lado do meu prédio? Não, tá dando para te ouvir perfeitamente. Ah, então tá, que eu prefiro sem o fone, que eu tenho que ensinar os exercícios depois, aí eu fico um pouco perdida. Bom, pessoal, essa apresentação, ela dá tanto para professor como qualquer profissional que utiliza a voz em excesso, né? São orientações básicas. O que na área da voz nós fazemos? É o seguinte, quando uma pessoa utiliza a voz, nem que seja assim, uma recepcionista, uma secretária, que utiliza a voz muito tempo, ela precisa de cuidados, e não somente falar, né? O pessoal sempre tem esse pensamento, não preciso aprender a falar, não preciso ver o que eu posso, o que eu não posso.
Precisa, tá? Porque existem coisas do dia a dia que nós prejudicamos a voz desnecessariamente, tá? A voz, ela muda de acordo com o dia a dia, de acordo com o estado emocional, a maneira que você vai falar em algum lugar. Tem pessoas que têm dificuldade de impostação. Tem cada tipo de trabalho, é um tipo de impostação. Vou dar um exemplo. Jornal Nacional da Globo, Jornal da Record, né? Jornal de investigação. Cada jornalista fala de uma forma diferente. Se você falar, por exemplo, uma fala monótona, assim, devagarzinho, baixinho, mesmo tom de voz, ninguém vai prestar atenção no que você fala. Então, todo profissional da voz que utilizar a voz para falar com alguém, seja por telefone, seja pessoalmente, seja para apresentar para os alunos, tem que ter uma voz firme, tem que ter uma pausa. Eu estou falando com vocês justamente para vocês perceberem que eu falo e tenho pausas de respiração nesse tempo, ok? Então, isso é importante. Ah, e o dia que a gente está triste, morreu alguém na família, o dia que a minha voz está xoxa, fraquinha, ela está sem força. E tem, o nosso estado emocional também influi na nossa voz. Então, tem algumas dicas que são necessárias. Dia a dia do sono, de alimentação, que eu posso, que eu não posso, aquecimento vocal, desaquecimento vocal, que são importantes para poder manter uma boa qualidade vocal, ok? Expressão. Você já percebeu que às vezes um bom dia pode comunicar além do conteúdo explícito nas palavras, do estado emocional? É o que eu disse. Se meu bom dia for desanimado, eu vou desanimar todo mundo que está do outro lado. Até mesmo nós temos que saber nos portar com as pessoas, seja aluno, seja cliente, com quem que eu vou entrar em contato, como que eu vou estar abordando essa pessoa, qual a minha entonação de voz. Se a minha entonação de voz dá uma alegria, se não dá uma alegria. Se eu falar com vocês totalmente monótono, ninguém vai prestar atenção, todo mundo vai querer dormir, né? E a expressão na voz acontece porque é uma das formas mais utilizadas pelo ser humano para manifestar ao mundo suas ideias, sentimentos e identidade. Através da voz, podemos perceber características do falante, tais como personalidade, idade, estados emocionais. Mas, vírgula, por exemplo, se você falar com alguém por telefone, e aí um call center te ligou, tá conversando com você, você não conhece a pessoa pessoalmente, nunca viu. O que posso fazer por você? Desculpa, gente. Meu celular. Aí o que acontece? Se eu falo com alguém que eu nunca vi, uma voz grossa, um homem, um rapaz, uma voz, nossa, parece que a voz desse rapaz tem uns 30 anos, ou uma voz mais senil, a voz do idoso, aquela voz um pouquinho fraca, um pouquinho trêmula. Pelo que eu estou ouvindo, eu já imagino, já deduzo, é um homem alto, magro, isso, aquilo outro, pela personalidade da pessoa. Por exemplo, geralmente quando a pessoa é uma pessoa grandona, geralmente tem a tendência de falar de uma voz mais grave, né? Mas tem pessoas que mudam seu estilo de voz, mudam o timbre de voz. Ai, olha, doutora, eu quero falar mais fino. Eu quero falar mais grosso. Eu não sugiro que cada pessoa mude o seu tom de voz, o seu timbre de voz. Por quê? Quando nós temos o nosso próprio timbre de voz, se eu faço falar mais fino ou falar mais grosso, fora do meu padrão, o que que acontece? O esforço gera atrito nas pregas vocais. Então, se eu falo mais alto, mais baixo, primeiro, falo cochichando, estou agredindo as pregas vocais. Falo gritando, estou agredindo. Mesma coisa, grave e fino. Então, o ideal é tom de voz normal, o que é o seu, sempre respeitando as pausas, sempre respeitando a respiração. Por exemplo, estou falando, estou respirando. Se eu falar assim, ó, pessoal, olha, o locutor do futebol, fala super rápido, ele não tem pausas. Temos que ter pausas. Então, assim, nós não temos que fazer com que a nossa voz tenha cansaço. Eu tenho que ter uma voz suave, uma voz leve, uma voz que eu não vou ter problemas futuros, ok? Se tiver pergunta, pessoal, pode me parar, tá?
A voz do professor. Vamos lá. Existe o professor da educação infantil, do ensino médio, do adulto, da faculdade, seja lá qual for. Primeiro, é um profissional que fala o dia inteiro? É um profissional que dá 1 hora de aula? É um profissional que dá aula manhã, tarde, noite? Só o fato de trabalhar várias horas no dia, ele tem a tendência a mudar a sua voz no decorrer do final do dia, pelo cansaço. Agora, se é uma coisa assim, no máximo 6 horas por dia você fala, seja professor, seja secretário, seja administrativo, seja qualquer função. Quanto menos tempo eu falo, menos cansaço eu tenho. Mas, Cris, como é que eu faço se eu trabalho 12 horas e eu tenho que falar o dia inteiro? Todos os cuidados que você tem que cuidar. Primeiro, aquecer a voz, as alimentações leves, que não vai pesar no decorrer do dia a dia enquanto eu utilizo a voz, dormir bem, precisa. Por exemplo, eu dormi 3 horas hoje. Quanto menos tempo eu durmo no dia, mais cansaço eu tenho. E a minha voz fica mais fraca, tá? Então, a nossa voz envolve tudo do decorrer do dia. Minha alimentação. Eu vou dar uma palestra, vou dar uma aula, vou fazer uma boa apresentação daqui meia hora. Vou comer uma feijoada? Não. Se eu comer uma feijoada, eu vou sentir um estufamento, vou ficar pesada. Então, a alimentação, a postura, a respiração, tudo envolve, tá? Além de dormir bem e tudo mais. A roupa envolve também? Interfere? Sim. Por exemplo, se eu vou dar palestra, eu não vou utilizar coisa que aperte o pescoço, que aperte a região do abdômen, da barriga, porque vai impedir o meu fluxo de respiração, vai atrapalhar a minha movimentação, vai fazer com que a minha postura fique mais rígida. Então, tudo isso envolve. Então, vestimentas leves, nada apertado, região do pescoço, região do abdômen, alimentação leve, nada de alimentação pesada antes de utilizar a voz, dormir bem, tomar cuidado com choque térmico, por exemplo, né? Aqui eu moro no interior de São Paulo, um calor aqui de quase 40 graus todo dia. Saio do sol, entrei num ambiente que tem um ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado está ligado 16 graus. Primeiro, 16 graus não pode, ok? Temperatura de ar-condicionado adequada de 20 a 23 graus. Essa por lei NR17 em qualquer lugar, tá? Nunca pode ser mais baixo. Às vezes é porque as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso. Aí, eu trabalho com ar-condicionado. Saí do quente, do carro, fechei a porta, entrei. Vai na sala de aula, na secretaria, seja lá onde for, tá com o ar-condicionado ligado. Bem gelada a sala. Gelado. O que eu tenho que fazer? Eu saio em silêncio do meu carro, eu entro em silêncio e faço o quê? Eu fico em silêncio por 5 minutos. Então, até eu entrar, chegar, arrumo as minhas coisas, eu fico muda por 5 minutos até o meu corpo adaptar ao meio. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o meu corpo tem adaptando ao meio, eu estou preparando o meu corpo para a minha voz não ter problema, ok? Outro tipo de choque térmico muito comum. Tá muito calor, água gelada. Meu corpo tá quente, vou tomar água gelada. Então eu faço, tô quente com frio. Não posso, eu vou agredir as pregas vocais. Então, vai tomar água? Toma mais um neutro, não tão gelada. Não posso tomar nem alimentos muito quentes, nem alimento muito frio, porque dá um choque térmico, ok? E a voz do professor também tem que tomar cuidado, ou seja, do secretário administrativo, tem que tomar cuidado o quê? Se eu estou trabalhando em um lugar que eu tenho que basicamente gritar o dia inteiro, eu estou agredindo as minhas pregas vocais o dia inteiro. Eu grito, eu faço assim com as minhas pregas vocais. Enquanto eu estou falando normal, eu estou movimentando normal minhas pregas vocais. Enquanto eu estou gritando, eu estou fazendo a agressão mais rápida, tá? Uma força maior nas pregas vocais.
Cristiane, Oi, nós temos aqui duas perguntas. pode O falar. Daniel perguntou se tem algum chá ou algum tipo de gargarejo que ajuda na saúde vocal. Ótimo. Gargarejo tem sim. Ó, uma das orientações que eu dou para você limpar as pregas vocais é gargarejo com água morna. Sempre eu falo assim, ó, vai tomar banho? Dificilmente você vai tomar banho gelado. Então, chuveiro, água morna, gargarejo. Ou você faz 3 vezes ao dia. Tipo assim, consegue pegar água morna, gargarejar, ele já limpa. Chá é meio que fictício, não é tanta certeza, pode dar aquele anestésico e voltar. Melhora, depois piora. Então é um pouquinho mais perigoso. Outra coisa que dá uma limpadinha nas pregas vocais é maçã. E é assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma amiga. Ela dava muita palestra o dia inteiro e era fumante. Primeiro, teria que tirar o cigarro, ok? Porque o cigarro ele dá um edema maior nas pregas vocais. Ela era muito viciada em café. Café é outro risco. O que eu tenho que fazer com o café? Eu tomo 3 xícaras de café por dia. Só vou tomar uma. Tomo só de manhã. Porque o café e o chocolate, ele dá a mesma sensação. Ele aumenta a secreção nas pregas vocais. E aí eu tenho que limpar essa secreção. Como é que eu vou limpar? Gargarejo, sucos cítricos, por exemplo, laranja, limão. Aí eu faço o quê? Como a maçã para dar uma limpadinha nela. Ok? Bom, chá tem esses mitos. Tem gente que toma chá de gengibre. Mas não é nada confirmado, tá? Mais alguma pergunta? Temos sim. A Márcia fez uma pergunta aqui, ó. Entendo que o melhor é usar a sua própria voz, mas se a sua voz for naturalmente alta e tem gente que não gosta, o que fazer? Explicar para a pessoa que você fala alto? Será que funciona? É educado? Pode tentar mudar sim. Primeiro lugar, se você falar alto, tem que fazer exame auditivo. Primeiro ponto. Ou é cultural, por exemplo, família de italiano fala alto, tem algumas culturas que falam um pouquinho timbre mais alto, tá? Mas isso pode ser feito também, exercícios para treinamento, para reduzir um pouquinho a intensidade vocal. A gente tem que fazer exercícios. Como a gente faz exercícios também de tensão, para aumentar a força muscular, para aumentar a força das pregas vocais, aquela pessoa que fala fraquinho demais, né? E ao contrário, tá? Só que a pessoa tem que fazer primeiro de tudo, gente, assim, ó, quando você vai mudar alguma coisa na sua voz, porque eu quero, eu vou mudar porque eu quero. Primeiro de tudo tem que ir no otorrino. Aí vai no otorrino, aí tem que fazer exame das pregas vocais, eu tenho que ter certeza que minhas pregas vocais não tem nada, tá? Não tem nada, tá tudo normal, em padrão normal. E que eu posso fazer aqueles exercícios. Por quê? Por exemplo, os exercícios que eu passei para vocês é neutro para todo mundo. Mas tem exercícios que eu não posso passar, por exemplo, para quem tem nódulo. Entendeu? Calo, nódulo, fenda e por aí vai. Alguns problemas nas pregas vocais que podem acontecer. Então, tomem cuidado. Quer mudar o timbre de voz? Consegue? Consegue. Só que nem sempre é uma boa opção. Primeiro tem que fazer exames, ver o que pode ser feito, se pode, se não pode. Ok? Maravilha. Cristiane, tem muitas perguntas, eu acho que as dúvidas você vai falando, vai surgindo aqui algumas questões, ó. O Paulo perguntou, boa tarde, podemos dizer que há um tom de voz ideal? O tom de voz ideal quando sua voz é suave. Quando você percebe que ela é suave, significa não doer aqui, ó. Ó, tô falando com vocês, tô falando até um pouco mais alto, mas não tá doendo aqui. Agora eu vou falar, então, já fiz uma força maior aqui. Você percebe que você mexeu, você agrediu as pregas vocais. Isso teria que te mostrar, segurar para você perceber fisicamente que você está forçando ali naquele local, aqui nas pregas vocais. Tem umas dúvidas aqui sobre as bebidas, né? Você falou da água gelada, né, se ela afeta a garganta, o Felipe perguntou aqui, e aí você até explicou, né, da questão da água. Não sei se você quer completar com mais. Eu vou passando, porque eu tenho os exercícios para passar também. Maravilha. E aí, depois a gente vai juntando as perguntas e vendo, se às vezes está relacionado ao slide, né? Isso, então, pessoal, podem ir mandando, que aí a gente vai, no final, então, esclarecendo com ela, tá bom? É porque pode ser também que tá, além de estar no slide, se não der tempo, eu respondo depois. Você me manda e eu vou respondendo. Tá bom, obrigada. Tá bom?
Então, vamos lá. Então, assim, ó, para o professor, a voz ensina, orienta e disciplina os alunos, demonstra atenção, além de ser o principal meio de transmissão. Gente, é difícil você ver um professor que tem que dar aula escrito, que não vai falar com o aluno. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Todo profissional da voz, ele chega um momento que... vou dar um exemplo para vocês que não é professor, mas só para vocês imaginarem. Por que call center, o profissional operador de call center tem que trabalhar 6 horas? Porque se ele ultrapassar 6 horas falando e ouvindo, porque o head também tem um volume, né? Falando e ouvindo, ele pode agredir tanto a voz quanto a audição. Principalmente se ele passar 6 horas falando seguido e falando com pessoas, por exemplo, é um cliente que está brigando com ele. Aí ele vai ter que falar firme, falar, olha, não, senhor, compreendo. Tem sempre que tentar acalmar o cliente, né? Só que chega uma hora, gente, que ele liga um deficiente auditivo, um senhorzinho, e geralmente eles estão lá em outro estado, o tom de voz deles, o volume pode colocar no máximo, você vê que o som está baixo. Aí o que eles fazem? Senhor, o senhor está me ouvindo? Forcei minha voz. Só esse senhor, você está me ouvindo? Já agrediu minhas pregas vocais. Ok? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Detalhe por detalhe, a gente tem que ficar prestando atenção, tá? A maioria dos professores força por ocasião, que é como eu falei agora, do ambiente, a intensidade, às vezes ruído de fundo. Se tiver ruído de fundo, gente, qualquer profissional da voz. Eu, por exemplo, se eu estou conversando com o paciente, que eu atendo os funcionários da empresa, estou conversando com os funcionários, tiver um barulhinho em volta, eu tenho que aumentar meu tom de voz. Ou você chega mais próximo da pessoa, para você não falar alto, igual você vai para uma danceteria com seu amigo. Aí você vai falar com ele, vai falar gritando. Ou você chega perto do seu amigo. Qual é o certo? Chegar sempre perto. Eu tenho que evitar meios que tenho que falar gritando, tá? Os professores ainda apresentam relativa frequência com postura corporal imprópria, tem que tomar cuidado com isso. Postura, gente, a postura tem tudo a ver com a voz. Vou falar um exemplo de paciente de voz que a maioria das vezes precisa. Massagem nessa região. Por quê? É onde ele fica mais tenso, tá? É onde ele, por exemplo, principalmente quando a gente dava aula online. Eu lembro que eu olhava para o slide, eu olhava para as perguntas dos alunos e aí você fica rígido, parado. Andando, quando ele está na sala, sentado, já é mais fácil. Mas, geralmente, eu, por exemplo, gosto de dar aula andando, em pé. Não gosto de dar aula sentado. Só de online, porque não tem jeito, tá? Então, tem que tomar cuidado com a postura, a maneira que você se porta, a maneira que você fala. Ó, mesmo quando eu falo rápido, eu tenho que falar pausadamente. Eu estou falando assim, gente, de propósito, porque este é o certo, ok? Para vocês entenderem como é que a gente tem que falar. Como consequência de abusos, agressões vocais, falar gritando, geralmente tem algum cansaço vocal, queimação, ardência na região da laringe, rouquidão, falha na voz, tosse, pigarro, aperto, ressecamento na garganta, falta de ar e dor para falar. Vou falar dos principais. Dor para falar e ardência, corre que tem coisa para você verificar. Não posso ter uma voz com sofrimento. Eu não posso falar sofrendo. Tipo assim, nossa, vou na terapia, vou lá no otorrino, ou vou lá na fono e falar assim, olha, é o seguinte, falar para mim já é uma tortura. Ah, mas por que falar para você é uma tortura? Porque eu falo e eu canso, dói. Dói as pregas vocais, arde as minhas pregas vocais. Então já está no meu sofrimento. O meu sofrimento é o sinal de que eu tenho que correr atrás de um terapeuta, de um fonoaudiólogo e ver o que eu preciso fazer para reduzir, tá? O sofrimento, gente, geralmente é porque a pessoa está impostando a voz de forma errada, ou a pessoa fala muito, ou a pessoa fala gritando, né? Ou cochichando. Vou dar um exemplo que alguns funcionários de call center deram, que existe um meio de ligação online
online não, é call center, né? Que a pessoa liga para ouvir a outra falando com ele, sussurrando. Daí, o que eu falei para os funcionários? O que você acha que vai acontecer com essa moça que está sussurrando? Que ela não fala normalmente. Sussurrar e gritar é o mesmo efeito. Eu agrido as pregas vocais. Eu tenho problema nas pregas vocais. Pode vir a um problema futuro. Ok? Ah, eu tenho dor. Ah, pigarro, gente. Posso pigarrear? Não. Mas, Cris, coça, dá aquele pelinho e não sei o que eu faço. Ó. Coçou, golinho, coçou, golinho, coçou, golinho. Antes de fazer a faculdade, pessoal, eu tinha essa mania de... Não pode. O faz assim nas pregas vocais. Então, o que eu tenho que fazer? Gole, coçou a garganta, coçou o nariz. Ai, Cris, eu tenho muita coceira no nariz, ouvido e garganta. Primeiro ponto que eu tenho que pensar, rinite. Rinite coça ouvido, nariz, garganta. Posso coçar? Faça de outra maneira, vá ver com o otorrino um bom tratamento. Você tem muitas crises de rinite? Inalação com soro diário. Tem gente, vou dar um exemplo de funcionários que veio do norte do Brasil para São Paulo, que é mais poluído, na capital mesmo. E aí eles falaram assim, Cris, eu percebi que em São Paulo eu tenho as vias aéreas ressecadas e aí tem muito sangramento nasal. Por que tem sangramento nasal? O ar poluído, o ar ressecado. Então, essa pessoa é aquela que tem que fazer inalação todos os dias. Outra coisa, a inalação só com soro ajuda o quê? Para um profissional da voz? Hidratar as pregas vocais. Então, se eu consigo, legal fazer todos os dias. Ah, não consigo fazer todos os dias? Faça um dia sim, um dia não. Ok? Outra coisa que hidrata minhas pregas vocais, hidrata o ambiente, umidificador no ambiente. Ok? Você consegue? Coloca lá do teu ladinho. Ok? Ah, colocar soro no nariz ajuda? Ajuda, mas a inalação é melhor, mais ainda que ela ajuda as vias aéreas inteiras e as pregas vocais direto, ok? Cansaço vocal, geralmente quando eu falo muito. Queimação acontece muito também quando eu tenho refluxo. Vamos lá. A rinite é um problema para a voz, da rouquidão. Vou dar um exemplo de uma rinite crônica, que é um dos casos que geralmente eu tenho e eu sou fono, gente. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha mais rinites crônicas. Então, eu tomava injeção a cada 3 meses. Não é legal, não sugiro, mas no meu caso, fechava a minha glote. Eu ficava sem respiração. Então, o que eu tenho que fazer? Tratar a rinite. Inalação, tomar medicamento, higienizar o local. Por exemplo, tem pessoas que higienizam o local com álcool mesmo, passando álcool no chão, né? Eu tenho que tirar os ácaros do ambiente. Então, se você consegue tirar os ácaros do ambiente, ótimo. Eu sou péssima para rinite, no meu ambiente tem cortina, tem carpete, tem o gato, tem o cachorro, tira cortina, carpete, gato, cachorro. Ok? Ah, refluxo, vamos lá. Pessoal de São Paulo, a maioria o que faz? Come rápido demais. Tem 1 hora de almoço, almoça em 5 minutos. Por que almoça em 5 minutos, gente? Porque daí os 55 minutos eu vou no banheiro, eu falo no WhatsApp, eu falo com um amigo, eu ligo pro fulano, pro ciclano, beltrano, faz tudo, menos o tempo que ele tem para comer. Daí, quem tem refluxo, às vezes pode até adquirir por conta de maus hábitos. Falta de mastigar bem os alimentos. Vou dar exemplo de uma profissão que só tem 15 minutos, 20 minutos para comer. Call center, 20 minutos. 20 minutos, o que ele vai fazer? 5 ele come, o resto ele faz o resto. Aí eu falo, pessoal, não pode. São 20 minutos. Você não vai mastigar. Engoliu. Não. Primeiro, mastigar de um lado para o outro, devagar. Engolir. Se eu vou comer antes de apresentar uma palestra, antes de dar uma aula, antes de ter uma boa influência e uso da voz, o que eu vou ter que fazer? Alimentação leve. Não vou comer o salgadinho, não vou comer a fritura, não vou comer a feijoada, eu vou comer comida leve. A leve vai me ajudar. A pesada vai piorar.
Não mastiguei bem o alimento, piorou ainda também a situação que eu posso ter refluxo. Refluxo tem queimação, refluxo tem o reflexo do vômito, tá? Tem pessoas que têm que dormir sentado, tem refluxos que são sérios, perde a voz, fica com rouquidão frequente, tem que fazer o quê? Ir no otorrino, tratar. Em alguns casos, alimentação não dá, remédio não dá, faz cirurgia. Mas são casos bem críticos mesmo, que a pessoa já não fez nada mesmo, ok? E a tosse? Ah, eu fico tossindo o dia inteiro. Você tosse por causa da rinite, você tosse por causa do refluxo, ou você tosse porque você tem algum outro problema respiratório, né? Eu tenho que tratar isso que está causando a minha tosse. A tosse agride as pregas vocais. Tenho que evitar. Tenta tomar bastante água no decorrer do dia. Gente, água, hidratoterapia, não é eu tomar 2 litros de água de uma vez. É assim, ó. Um gole, ressecou, tomei, ressecou, tomei, ressecou, tomei. É assim, ok? O professor, ele é um profissional da voz? O recepcionista, ele é um profissional da voz? O escritório administrativo, ele é um profissional da voz? Sim ou não? Quem é o profissional da voz? É o profissional que utiliza a voz para trabalhar, no trabalho falando. Seja por telefone, seja presencial, seja online. Eu uso a voz para trabalhar. Eu não consigo usar outro meio se não for falar. Aí sim eu sou um profissional da voz, ok? Agora, se é uma função, por exemplo, vou digitar no chat, não, não é um profissional da voz, tá? Karen, alguma dúvida muito crítica aí? Olha, Cristiane, eu vou ser bem sincera com você. Eu não sei se eles estão se sentindo assim, mas eu percebi que eu fiz a vida errado. Eu, como professora, tudo isso que você falou errado, Tudo que eu não pode faço. fazer, você faz, né? Tudo. Agora eu até descobri por que eu tô com refluxo. Eu sou Ah, paciente ruim. Mas tem bastante coisa aqui nos comentários, o pessoal falando, né, da questão dessa voz, né, de como usar, como ter saúde da voz se a gente faz isso 12 horas por dia, né? exato. Deixa eu só colocar aqui na tomada. Exato. Nós temos que tomar cuidado. É o que eu falo, todo mundo acha que é só falar, né? Eu, por exemplo, tenho que tomar um golinho de água a cada minuto que eu tô falando com vocês aqui. Senão, no final, quando eu terminar a palestra hoje, eu vou trabalhar de novo, né? Porque eu trabalho de manhã e noite. No final, eu tô sem voz para trabalhar para o próximo. Eu tenho que me preparar no decorrer, e hoje, assim, vamos pensar, hoje é sexta. Sexta-feira é o dia que minha voz pode estar mais cansada. Aí, o que eu tenho que fazer? Tudo que for para eliminar e melhorar no decorrer do dia, tem que fazer. Quer ver uma coisa que é péssima? Quem é chocolatra? Vou comer chocolate o dia inteiro. Tem gente que é um chocolate de manhã, um chocolate à tarde, um chocolate à noite. Não pode. Chocolate, ele vai dar secreçãozinha, igual o café. Então, eu tenho que limpar e não aumentar a secreção nas pregas vocais. Tá? E é isso aí. Mas não assusta não, que eu vou dar orientações certinhas para tudo. Bom, como que eu vou trabalhar a boa saúde vocal? Gente, se você vai ter contato com as pessoas, você vai falar, seja numa recepção, seja na aula, seja onde for, primeira coisa que eu tenho que pensar, eu estou próximo da pessoa ou estou distante da pessoa? Se tá a pessoa aqui do meu lado, eu posso falar no meu tom de voz normal. Se a pessoa está numa distância de uns 2, 3 metros, uma sala de aula, está afastada, alguma coisa assim, eu, Cristiane, geralmente chego perto dos alunos. Eu dou aula também presencial. Eu chego perto dos alunos, tá? Quanto mais próximo eu estou da minha fonte que eu vou emitir o som, para quem eu vou emitir o som, os meus receptores, eu tenho que falar mais próximo. Se eu falo mais próximo, eu forço menos, ok? Aí, ó, aqui, por exemplo, essa professora está com microfone, que é um recurso que é necessário para não esforçar a voz. Aqui está com microfone. Se eu vejo que eu não tenho microfone, o que eu faço? Me aproximo dos alunos, ok? Como esse professor aqui, ó. Isso é um meio de não forçar a minha voz. Aí já dei umas trocentas mil aulas, já tá lá, sei lá, dei 10 aulas hoje.
Você não aguenta se você não chegar perto, se você não ficar no seu tom suave de voz. Então, entenda uma coisa, quanto mais eu falo gritando, porque já não aguento mais, o pessoal não tá, você tem aquela sensação de que parece que as pessoas não estão te ouvindo. Mas não é que elas não estão te ouvindo, elas têm que te ouvir. Eu vou dar um exemplo. Eu já dei palestra para 15 mil funcionários na Odebrecht, e aí eu pegava o microfone e todo mundo... ruído de fundo, um conversa com o outro, aí eu ia começar a palestra, a apresentação. O que eu fazia? Meu recurso, ó. Enquanto eu não falo, não ficar quieto, eu não falo. Ao invés de gritar com eles, eu faço isso para silêncio. Quando fizer silêncio, eu falo. Você tem que usar meios, tá? Você tem que saber qual é o meio que você vai utilizar para não se esforçar. Eu, Cristiane, particularmente, comprei este microfone para dar minhas aulas presenciais. Mesmo 10 alunos, 5 alunos, porque eu estava dando muita aula. Então, além de trabalhar na semana, eu estava dando aula de final de semana. Talvez até volte a dar esse ano ainda, mas não sei. Então, assim, eu não tinha dia de descanso, eu tinha dia de exposição diária. Então, vocês têm que pensar nisso também, hein? O que eu vou fazer para melhorar, ok? Olha aqui uma coisa que a gente tem que pensar. A lousa. Ó, tem a lousa com giz, a lousa com pincel. Tem gente que não se adapta a nenhuma das duas, tá? Depende do tipo de... Se a pessoa pode ter a tal ascites da vida. Claro que quem tem rinite, o giz é pior do que o pincel. O pincel fica mais fácil de lidar do que o giz, porque o giz cai o pozinho na garganta na hora que vai escrever, tá? Layout e organização da sala, do local que eu estou. Gente, vamos pensar. É o que eu disse. Organiza a sala, organiza os lugares onde você vai falar da maneira mais prática para você. Eu, geralmente, gosto de dar aula ou assim, formato de L, ou assim, círculo. Por quê? É mais fácil todos prestarem atenção, é mais fácil todos estarem mais próximos do que assim. Mas pode ser que a sala seja assim toda, cada um no seu cantinho espalhado por conta da Covid, né? Se for, eu me aproximo mais. Ou me aproximo mais, ou eu utilizo o meu microfone. Isso é uma coisa que eu faço para não forçar a voz. Ah, Cris, mas eu não tenho nenhum problema vocal. Eu trabalho já há 10 anos utilizando a voz. E aí, o que acontece? Eu quero melhorar, eu quero não ter problema futuro. Eu prefiro usar o microfone para evitar o problema futuro. Ou se eu já tenho, ou para evitar, ok? É um recurso que me auxilia. Cuidado com ruído de fundo em qualquer lugar que você vai falar. Cuidado. Como eu disse, seja na discoteca, seja em casa, seja onde for, fique perto da pessoa que você vai falar. Se aproxime. Se eu me aproximo, eu não forço. Ah, é um call center, o senhorzinho é surdo lá. Aí já é mais difícil, né? Porque o senhorzinho não escuta mesmo a questão da auditiva do outro lado, tá? Então, evite falar com ruído de fundo. Muitos acham que só falar é suficiente, que a rouquidão é simples. Não. Rouquidão acima de 15 dias ou mais, ela é preocupante. Eu tenho algum problema. Qual é? Eu não sei. Pode ser que a pessoa não tenha nenhum problema nas pregas vocais? Pode. Mas pode ser que ela não saiba utilizar a voz. Se ela não sabe utilizar a voz, às vezes tem gente, vou dar um exemplo. Já fiz terapia com pessoas que faz 3 meses de terapia para aprender a usar a voz. Ah, mas como que eu vou aprender a usar a voz? Saber respirar direito, saber impostar a voz direito e colocar a entonação na voz, tá? Aprender a ter pausas. Profissional da voz.
Todo profissional que utiliza a voz com frequência para a realização do trabalho no dia a dia, sem os cuidados devidos, corre o risco de ter futuramente alterações na voz. Para a produção normalmente sem alterações ou rouquidão, é necessário que sua produção esteja adequada, sem abusos ou mal cuidados que prejudicam a voz. Vamos lá. Como que a voz é produzida? A partir do ar que sai dos pulmões, passa pela laringe, onde estão localizadas as pregas vocais. As mesmas, no momento da expiração, aproximam e produzindo assim o som. Este som de início é baixo e fraco, será amplificado pelas cavidades de ressonância. Faringe, boca, nariz. Após amplificado, o som será articulado na cavidade oral por meio de lábios, bochecha, língua, palato e mandíbula. Então vamos lá, vou mostrar esse desenho para vocês. Essas cordas vocais estão fechadas. É o momento que eu estou falando, produzindo o som. Então eu falo, ela fecha. Eu fico em silêncio, ela abre. Então fecha, abre, fecha, abre. Só que ela tem que fechar inteira e ela tem que abrir inteira. Isso daqui, ó, não fechou direito completo. Se ele não fechou direito, está entreaberto, essa voz aqui é a voz do sussurro. Estou sussurrando. Significa que eu não estou emitindo a minha voz da maneira adequada. Ok? Isso aqui pode gerar uma fenda, que é ela ficar aberta permanentemente, ela não fechar totalmente. Eu falo, e ao invés dela fechar inteira, ela fica entreaberta, ok? Tipo esse, só que um pouquinho maior. Impostação da voz, coordenar respiração e fala respeitando as pausas. Palavras bem articuladas, entonação da voz, evitar o mesmo tom de voz monótono, para que no outro, que é quando eu falo monótono e ninguém presta atenção. Quando eu falo uma voz firme, aí as pessoas prestam atenção. Voz rouca é um problema? Sim, como eu disse a vocês. Rouquidão 15 dias ou mais é um problema sério, tem algo errado. Posso ter rouquidão porque eu tenho refluxo? Sim. Posso ter rouquidão porque tenho rinite? Sim. Posso ter rouquidão porque falo demais? Sim. Posso ter rouquidão porque não controlo, não coordeno respiração e fala? Sim. Posso ter rouquidão porque falo gritando ou cochichando? Sim. Então, tem várias coisas que causam rouquidão, que depende do nosso monitoramento. Você tem que prestar atenção no que você vai fazer. Disfonia, alteração na qualidade vocal. Tem os 3 tipos: funcional, orgânico-funcional e aorgânica. Por exemplo, tem uma rouquidão, sou professora, mas essa rouquidão é só porque eu não sei coordenar minha respiração e fala. Minha respiração está inadequada e está causando uma rouquidão. Pode acontecer? Pode. Disfonia orgânico-funcional. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui é funcional. Alteração na voz devido ao comportamento vocal inadequado, seja por abusos ou mau uso da voz, comportamento inadequado. Pode ser causado pelo uso incorreto, inadaptações vocais e alterações emocionais, que eu falei. Quando você estiver triste, sua voz está mais fraca. Noções como inspirar antes de falar, articular bem as palavras e corretamente, boca bem aberta, não competir com ruído de fundo, usar roupas confortáveis, principalmente pescoço, tórax, para boa produção vocal. Então, essa é aquela que você tem que saber fazer funcionar, para não ter alteração. A orgânico-funcional, ela é diagnosticada tardiamente, geralmente, ou por atraso de procura ao otorrino, que precisa fazer o exame das pregas vocais. Tem vários, né? Não vou dizer o nome, que cada otorrino vai pedir um para vocês. Nasolaringoscopia, laringoscopia, enfim, depende do que ele achar. É legal uma que olhe já direto pelo nariz também, né? Para ver se não tem nenhuma alteração no nariz.
por atrás de busca de solução, tratamento ao fono, ou por não conhecer as consequências do mau funcionamento da voz. Pode acarretar efeitos orgânicos. Lembra que eu falei? Falar gritando, pigarrear, cochichar, eu estou fazendo muita força nas minhas pregas vocais, né? E aí, eu estou falando, a prega vocal está fechada. Eu estou respirando, a prega vocal está aberta. Olha esse aqui, ó, uma bolinha nas pregas vocais, o nódulo. Geralmente, nódulo é por agressão. Falei muito forte, agredi as minhas pregas vocais, tá? E o edema de Hayek? Olha aí lá os fumantes da vida. Fumar faz bem para a voz? Não. Ai, Cris, eu fumo um cigarro por dia, menos mal. Ai, Cris, eu fumo um maço de cigarro por dia, piorou. Quanto maior a quantidade, maior o tempo, mais fácil os riscos de ter um edema nas pregas vocais, que é essa bolha, tá? Esta bolha, gente, vamos lá. Vou dar um exemplo de uma paciente. A paciente veio tratar a filha, nunca pensou que precisasse de tratamento. A mãe com a voz rouca, 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 voz de homem, tá? Mulher com voz de homem, você já acha estranho. A não ser que ela quis, tá? Ou a não ser que ela fez algum tratamento hormonal que chegou a esse ponto, né? Como o caso, vou dar o exemplo lá da filha da Gretchen, né? Que eu nem lembro o nome dela, Tami, tá? Então, assim, a voz do edema de Hayek, do fumante que criou essa bolha, geralmente ela muda a qualidade vocal. Então, a mulher estava falando com voz de homem. Eu falei para ela, você já foi no otorrino? Não, eu nunca fui. Vai lá no otorrino que você é fumante há muitos anos. Chegou batata, era isso que ela tinha. Teve que fazer o quê? Cirurgia para retirada, tá? Nódulo, pode ser, dependendo do tamanho do nódulo, que com terapia dê uma solução, mas não é certeza e nem sempre, depende, tudo depende, ok? Mas isso aqui tem que ser cirúrgico. Disfonia orgânica, eu tenho um problema nas minhas pregas vocais, que mesmo com tratamento médico eu posso ter alterações. Eu posso ter uma paralisia, eu posso ter um pólipo, eu posso ter nódulo. Pode ser que aconteça de não sair? Pode. Pode ser que só não tem jeito, tem que ser somente cirúrgico, tá? Paralisia é muito mais difícil, tá, gente? Quem paralisa as pregas vocais de fazer voltar ao normal. É muito difícil, porque é neurológico. Então, neurológico, não dá para você falar assim, fulano, faz tal exercício para mexer as pregas vocais. Ele não consegue, que é o neurológico dele que fez paralisar. Vamos começar pelos cuidados com a voz agora. Então, vamos lá. Evitar imitações, porque eu vou imitar alguém, vou imitar um animal, vou imitar alguma coisa, eu estou saindo do meu tom normal de voz, estou saindo do meu timbre. Evitar cochichar, sussurrar, falar infantilizado, falar em voz mais fina, falar em voz mais grossa ou falar gritando ou gritar, ok? Isso é aquela situação assim que é inviável, tá? Ah, mas Cris, e os humoristas, Tom Cavalcante, esses outros? O que eles fazem? Fono todo dia, gente. Aquecimento, terapia constante, porque se ele não fizer aqueles exercícios para preparar a agressão nas pregas vocais, ele já estava com nódulo e por aí vai, tá? Evitar, como eu disse, o choque térmico. Se eu vou estar em ambiente, troca de temperatura, 5 minutos em silêncio. Só depois eu começo a falar, depois que o meu corpo adaptou ao meio. Evitar cigarro, evitar bebida alcoólica. A bebida alcoólica faz mal? Sim, tanto porque é alcoólica e tanto que geralmente toma gelada, né? Evitar muito gelado, muito quente, sopa quente demais, café quente demais. Vou tomar Coca-Cola extremamente gelada. Não, não pode. Gente, evitem Coca-Cola, tá? Refrigerante não faz bem para a voz, principalmente a Coca-Cola é a pior para disfonia, tá?
Uso de drogas ou medicamentos em excesso, pigarro. Tenho que evitar e trocar pelo gole de água. É difícil adaptar? É, mas não é impossível. Agora, também quem tem refluxo pode ter pigarro, tá bom? Então, pode ser que tenha muitos no grupo aí da palestra que tem várias coisas que não faz ideia que tinha. Por exemplo, o pigarro ou as coceiras, nariz, ouvido, garganta. E aí pode estar agredindo as pregas vocais por conta da rinite ou refluxo, tá? É evitar tosse frequente, competição sonora. Estou no barulho, aproximo da fonte que eu vou receptora, né? Da pessoa que eu vou falar. Chocolate, café, derivados de leite, pastilhas ou spray. Todo mundo. Mas, Cris, o médico passa o sprayzinho, só anestésico da hora. Não é para as pregas vocais, é para a garganta, para a faringite, a laringite, as outras ites, não as pregas vocais, ok? Ele só anestesia no momento, apenas, tá? Não pratique esportes falando. Tá lá o professor da academia, pá. Pessoal, vamos lá, nananã. Qual é o certo? Qual é o risco do professor da academia? Ele vai ficar rouco, porque tá difícil de controlar a respiração e voz. Ele tá fazendo um exercício físico, ele tá descoordenando a respiração e fala. É mais difícil, né? A não ser que é daqueles que ele fica paradinho e só fala, faça isso, faça aquilo. E outra coisa, né? Café em excesso, como eu já tinha falado para vocês. Dificultadores, ar-condicionado. Vou dar um exemplo de um cuidado que a gente pode ter com o ar-condicionado, além de umidificar o ar e higienizar, limpar o ar-condicionado constante. Usar roupas mais, assim, manga comprida, né? Roupas que eu estou me sentindo mais aquecido, tá? Claro que a rinite, alergias, rinites, ar-condicionado, mudança brusca de temperatura, pode causar edema. Mulheres, gente, as mulheres têm mudança na voz no ciclo menstrual, na menopausa, na gravidez e no anticoncepcional. Moral da história, quando? Quase sempre, né? Quase sempre. Pode perceber que a mulher, quando está naqueles dias, a voz dela está fraca. É o dia da voz fraca, é o dia que está naqueles dias, ok? Tudo bem aí, turma? Deve estar polêmico já, né? Ah, Cristiane, o refluxo, eu acho que é o campeão aqui. Ai, meu Deus do céu, você sabe que refluxo é a demanda maior para rouquidão que eu vejo, assim, em empresas, que é uma coisa que ninguém pensa. Ah, principalmente brasileiro, come rápido pra caramba. Acho que em 2 minutos tá comendo, 3 minutos já tá engolindo a comida. Não mastiga o alimento, né? Pode prestar atenção nos filhos, pai, mãe, em casa. Reunião de família, vamos comer. Tem aqui bastante coisa sobre refluxo, né? O pessoal quer até que depois você reforce alguns pontos sobre refluxo. E tem um outro detalhe também, eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Que são umas bolinhas. Eles estão falando Cássium, acredito que seja assim que fale. Bolinhas? Bolinhas que faz o quê, essa bolinha? Olha, boa tarde. Gostaria de saber sobre aquelas bolinhas do fundo da garganta chamadas de cássium. Essas bolinhas podem ocasionar problemas na voz? Não foi a primeira pergunta, tá? Teve duas pessoas que fizeram essa pergunta. Tá, não, o problema é nas pregas vocais. Só que, se eu tenho algum problema de vias aéreas, eu posso ter também, é o problema na minha ressonância, né? Então, eu não vou produzir a voz perfeitamente como estava produzindo antes, ok? Tá. Saiu o slide aí sem querer Saiu. ou não? É que eu vi que ele saiu. Estão perguntando também sobre água morna com limão. O limão não faz, assim, suco cítrico pode. Limão, laranja, melhora. Mas não necessariamente ela morna com limão. Não tem essa ligação científica. E leite e derivados pode prejudicar a voz? Ele aumenta a secreção. É o que eu falei agora há pouco. Tem alimentos que você percebe. Tem que prestar atenção, pessoal. Vamos prestar atenção. Tomei um café agora.
Eu, Cristiane, levantei, preparei as coisas, vou tomar café. Se você sente que já está um peso, quando aumenta a secreção das pregas vocais, você sente pesar. Esse peso é a secreção que eu estou aumentando com esses alimentos, que é os derivados de leite, o chocolate, o café. Tá? Tá. Tem mais? Tem um monte aqui, ó. Uma voz excessivamente grossa em uma mulher. Apenas é a genética que explica? Não, não apenas. Primeiro tem que investigar se as pregas vocais estão íntegras, se não tem problema. Agora tem pessoas também que a estrutura física, tipo assim, a mulher é muito alta, o ossão largo, tem um jeitão mais grosso. Aí sim a voz dela pode ser mais grossa. Tá. Nós tivemos até uma explicação aqui, ó. O Paulo nos ajudou. Ele escreveu diferente do que escreveram na pergunta, né? Ele falou Cássius amidalino. As bolinhas da garganta são bolinhas finas de pus. Tá, amidalite. Perfeito. Aí dá dor de garganta, porque ele infecciona, tá nas vias aéreas, essa coisa. Mas não é nas pregas vocais, mas é no processo inteiro, como diz, afeta a ressonância, tá? Tá. Seus slides voltaram, tá? Então, vamos lá. Comer legumes. Ai, peraí, acho que agora foi pro refluxo. Vamos lá pro refluxo. É o próximo. Refluxo. Evitar alimentos de difícil de... Como uma comida que você percebe que tá o bolo aqui, aquele peso, é um alimento de difícil digestão. Aí vai depender de cada um, tá? Vou dar um exemplo meu. Carne, eu tenho mais difícil digestão de que frango ou peixe. A carne, geralmente, ela demora mais para digerir. E outra que tem que ser mais mastigada, né? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Aí, os alimentos pesados. Coisas que tem muita gordura, coisas que tem a sensação de empachamento. Por isso que eu falei da feijoada. Dá um empachamento, né? Você fica muito cheio. Massa, evitar fritura, carne vermelha, salsicha, linguiça, bacon, evitar refrigerante, alimentos apimentados, macarrão, pão, menos quantidade ao invés de muita quantidade. Não comer em horário próximo de dormir. Geralmente a gente tem que comer 3 horas antes de dormir. Não posso comer, jantei. Jantei, vou dormir daqui 1 hora. Não, eu tenho que jantar, dormir daqui 3 horas. Consumo de frutas e legumes são indicados, não evitados, indicados, tá? Então, para o refluxo, isso são algumas das coisas que a gente tem que fazer, além de mastigar bem os alimentos, né? Devagar, de um lado para o outro, e mastigar bem para engolir. Ajuda na digestão. Certo? Maravilha. O que faz bem? Alimentos leves antes de utilizar a voz. Dormir bem. O que é dormir bem? Bom, vamos lá. O certo é 8 horas por dia. Mas a minha vida não dá para ser 8 horas por dia. Pelo menos 5, né? 5, 6 horas. 3 horas, tá bom? Não. Não deu tempo do seu corpo descansar. Vestir roupa leve, que não aperte pescoço e abdômen. Gargarejo de água morna. Eu sempre lembro. Lembra de gargarejar todo dia no banho, que é mais fácil você lembrar. Agora, você pode também pegar e colocar uma água morna e fazer gargarejo todo dia, tá? De preferência, você vai perceber se você prefere fazer antes de você falar, durante o decorrer do dia, ou depois, ou nos dois, tá? Comer maçã frequentemente para limpar as pregas vocais. Exercício de aquecimento vocal antes de utilizar a voz. Orientações que você recebeu, pensar que não posso ficar rouco em 15 dias. Gente, agora eu vou falar uma coisa muito séria. Aquecimento vocal é essencial, ok? Professor, cantor, qualquer profissional da voz. Vou utilizar muito a minha voz. Hoje eu sei que eu vou exagerar na voz. Eu tenho que fazer aquecimento vocal. Hoje eu vou dar aula o dia inteiro. Se eu vou dar 1 horinha
de aula, já deveria fazer o aquecimento. Mas se fosse muito mais, aí com certeza. Ok? Vamos fazer exercícios? Eu não sei... vou ter que ver aqui. Para ver se você... Como eu estou na câmera, para vocês entenderem o exercício. Vamos lá. É legal fazer, tá, pessoal? Eu vou tirar seu slide, então, vou deixar só você, porque aí a imagem fica melhor. Pode ser? Pode. Pronto. Eles vão te ver agora por completo. Bom, assim, ó. Coloca a mão aqui na barriga, encosta. Tem que abaixar mais, né? Encosta a mão na barriga. O que que você vai fazer? Vai inspirar. A nossa respiração, a gente inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Mas para a voz, eu faço esse exercício inspirando pelo nariz, saindo pela boca. Porque o que que eu tenho que entender? Enquanto eu estou falando, eu estou soltando o ar e não engolindo o ar. Então, ó, eu vou inspirar, a barriga vai encher. Eu vou expirar, a barriga vai esvaziar. Então, todo mundo, inspira profundo, solta. Inspira, enche, solta. Solto a respiração como um sopro. Isso é um exercício, tá? Exercício de aquecimento vocal. Eu inspiro, enche, eu solto, eu esvazio a barriga, expiro, esvazio. Então, enche. Enche. Esvazia. Quem não estiver conseguindo fazer enche, enche, esvazia, esvazia, que está invertida, tem que fazer exercício em casa, deitado com um livro aqui, ou coloca a mão para ver se a barriga está subindo e descendo, até você conseguir coordenar. Porque essa descoordenação, a inversão, faz você engolir o ar mais fácil, você ficar rouco. Entenderam? Deu para entender, Karen? Deu para entender. Isso é uma das coisas primordiais para a voz, que é a respiração. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Agora vamos para o exercício de aquecimento vocal. O que eu faço antes de trabalhar? O que eu faço antes de utilizar a voz? Pensa sempre na lógica. Eu alongo o corpo, eu alongo o ombro, o pescoço, a respiração. Deixa eu só me ver aqui. Então, vamos lá. Alongar o corpo, estica. Ponta de pé, segura lá em cima. Solta devagar. Soltando a respiração. Cada exercício, tente fazer 3, tá? De novo, sobe. Solta. 3. Solta devagar. Tronco já foi. Ombro. Ergue. Segura. Espera esquentar. Solta. De novo. Segura. Solta. Mais uma vez. 3. Solta. Rotação. 3 vezes para frente. 3 vezes para trás. Ok? Então, foi tronco, foi ombro, agora pescoço. Movimento do sim, não, é cabeça para baixo ou para cima. Então, eu forço, ó. Para baixo eu forço. Esquentar a musculatura.
Sobe, olhando para o teto. Queixinho lá para cima. Segura. Volta devagar lá embaixo. Sobe. No teto. Última vez, abaixa. Sobe. Então, sim, agora é não. Movimento do não. Olha para o lado, seguro. Volta. O outro lado. Seguro. Vira. Volta. De novo. Vira. Segura a musculatura. Tem que fazer força muscular. Volta. Então, cabeça, ombro, pescoço. Agora, deixa eu ver qual que era aqui o próximo. Rotação, gente, eu não vou fazer, que eu tenho labirintite. Também acho legal não fazer. Pode até tirar esse daí se vocês quiserem. Mas a rotação é aquela que você gira 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Como eu tenho labirintite, eu posso forçar mais a labirintite, tá? Agora vamos inspirar e soltar o som de S constante. Eu inspiro, solto o S constante como o barulhinho da cobra. Então, ó, inspiro. De novo, inspiro. De novo, inspiro. Agora eu vou inspirar, fazer o som da zebra. Tem que vibrar. Eu inspiro, mas outra coisa, gente. Todos os exercícios que eu emitir algum som tem que ser no tom suave. Eu não posso fazer. Eu tenho que. Meu som suave, tá? Então, inspiro. Sem usar o ar reserva. Inspiro. De novo, inspiro. Agora, exercício de contagem de número. Eu inspiro, falo 1, solto o ar. Inspiro, falo 1, 2, solto o ar. E vou fazer isso até o 10. Então, ó, inspiro. 1. Solto o ar como um sopro, tá? Inspiro. 1, 2. Enquanto eu falo 1, 2, 1, 2, 3, até chegar ao 10, eu tenho que falar pausadamente. Ok? Agora o 3. Inspiro. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu
aponto o dedo, tanto para vocês entenderem, para saber que eu falei 1, pausei, 2, pausei, 3, pausei. As pausas são minhas respirações, ok? Agora, a vibração de língua. Eu inspiro e vibro a língua com som de R, tá? É como se fosse o Kiko. Então, ó, eu inspiro. Eu inspiro. Inspiro. Agora a vibração de lábios. Inspiro, vibro o lábio. Inspiro. Inspiro. Pode fazer um som de B também na frente, tá? Então, exercício de aquecimento. Tem mais exercício de aquecimento vocal. Mame, mi, mo, mu, nasal. O que é isso? Eu vou falar mais pelo nariz e não aqui. O som fica mais no nariz. Então, ó. Ma, me, mi, mo, mu. Ok? Tá? Eu faço a entonação mais nasal. Isso tudo é aquecimento vocal, tá? Não precisa vocês fazerem tudo. Lembrem de fazer assim, ó. Alonguei, corpo, pescoço, ombro. Aí eu passo CZ, vibração de línguas e lábios, e passo de números, tá ótimo, tá? Se tiver mais tempo, você faz mais. Se não, você termina no número, ok? Outra coisa, exercício de aquecimento, articulação. Eu falo e aí vocês falam. Aí o outro. Aê, 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 aê. O outro. Oê, oê, ô. Aí eu trabalhei, usei a voz o decorrer do tempo todo e eu vou, no final do trabalho, fazer o desaquecimento vocal, que é a massagem na laringe. Esses 2 dedos aqui, eu vou segurar a minha laringe, a minha cabeça tem que virar para baixo, olhando para o chão, e eu vou fazer uma rotação na minha laringe. Eu tenho que girar ela, ó, assim, ó. Fazer rotação. E olhando para o chão. Senão ela dói. Essa massagem tira a dor da laringe, tá, gente? Então, ó, terminei o dia, eu vou fazer isso para desaquecer. Qual outro exercício que eu posso fazer para desaquecer? Puxar. Solta. Puxa. Esses não precisa fazer 3 vezes, tá? Fazer movimento como se estivesse mastigando exageradamente. Sem som. Agora, outra coisa de desaquecimento vocal. Eu pego sempre uma frase e falo em voz salmodiada, voz de padre. Então, assim, ó, por exemplo, a frase que eu uso sempre é o dia da semana que é mais fácil decorar. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. O pessoal costuma falar amém. Volta lá. Como que eu faço essa voz de padre, ó? O importante é o Então vamos lá de novo, ó, só para vocês entenderem.
stop ok? Espreguiçar, bocejar. Esse é o desaquecimento vocal. Então, ó, aqueço antes de trabalhar, trabalho, tomo água no decorrer do dia, desaqueço. E aí, pode sentar que agora acabou o exercício. Cristiane, oi, diga. temos aqui perguntas sobre o exercício, né? Quem tem dificuldade para falar, por exemplo, né? Nós temos aqui, ó, Doroteia que perguntou. Faz o movimento da mão fora da laringe para a gente ver, ela pediu. E ela fez uma pergunta também, ó. E quem não consegue fazer os sons? Qual som? O som CZ, vibração de língua? Se você quiser explicar, Doroteia, enquanto ela mostra o movimento da mão fora da laringe. Da laringe é rotação. Eu pego a laringe, eu vou fazer assim, ó. Eu giro. Eu vou tirar ela de movimento, eu vou tirar ela do lugar e vou movimentar. Só que tem que ser virado para o chão, senão dói. Tá? É girar, rotação. Agora, a emissão dos sons, ó, o exercício que você não consegue fazer, igual, por exemplo, de desaquecimento, você não precisa fazer todos. Faz a voz de padre e a massagem. Não pode doer. Por que não dói se a gente virar para baixo? Se ela tá dolorida, você já tá com cansaço vocal. Ok? E sons, vibração de língua e lábios pode ser que algumas pessoas não consigam. Normal acontecer, não tem problema, faz os outros. O que não conseguir, você faz o outro. Você não pode fazer nada. Tá? Tem uma pergunta também, Cristiane, sobre fazer gargarejo com enxaguante bucal de manhã, se faz bem. Ele tira só as bactérias, não a... Ele tira as bactérias, não a limpeza de secreção da prega vocal. Só a bactéria. O que pode causar vírus, gripe, por aí vai. Maravilha. Se você puder... Posso fazer outra pergunta? Pode. Tem uma pergunta aqui, você já falou algumas vezes sobre o ar-condicionado, né? Mas estão perguntando do calor também, né? Desse ambiente mais quente, porque você falou do frio. E o quente, ele também influencia na voz? É qualquer temperatura que você vai dar choque térmico. Você mudar do frio para o quente, do quente para o frio, tanto faz. Qualquer um dos dois. É que o frio, ele agride mais. Ele enrijece as pregas vocais. E o calor, ele amolece, ele dá relaxamento muscular. Então, cada uma tem uma reação. Um relaxa, o outro enrijece. Tá. Tem vibração de língua, ela falou, a Doroteia. Se não conseguir fazer a vibração de língua e vibração dos lábios. Sem problema, pode fazer os outros, o CZ e o contagem de números, os demais. Sobre o refluxo também. Qual é o caso quando chega no extremo? Deixa eu só um minutinho. Só falar, trocar a vibração de língua por a língua. Pode falar que agora, o que é extremo que você falou? Qual que é o caso que vai para a cirurgia do refluxo? Do refluxo, quando já está regurgitando muito, quando está engasgando para dormir, por exemplo, você acorda engasgado, dá aquela reação, você vai a reflexo do vômito e parece que vai engasgar, sufoca o ar, você fica sufocado. Aí já está grave, já está extremo. Ou quando você já está com... O refluxo está causando disfonia constante. Tipo assim, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Aí já está demais. Tem aqui do Paulo, ó. Mito ou verdade? Tomar uma colher de vinagre de maçã diminui o refluxo e ajuda nas cordas vocais? Pode melhorar porque tem a maçã, mas não é confirmação técnica, não. Não é coisa assim que realmente é verdade, tem que fazer isso. E agora para o refluxo não sei te dizer, porque o vinagre ele é forte, né? Eu percebi que a maçã que os alunos trazem para a gente, né? Ela ajuda mesmo o professor. Olha aí!
Que bacana. Olha, eu vou te falar que tem empresas que dá maçã todos os dias. Ou dá maçã todos os dias, ou tem o dia da maçã. Nossa, que interessante, maravilha. Pessoal, eu sei que vocês até gostariam de outras perguntas. Eu acho que a Cristiane quer concluir, né? Ela tem algumas coisas ainda para passar para a gente. E eu vou deixar aqui esse espaço para vocês continuarem perguntando, mas para que a gente não tome mais o tempo do que ela precisa concluir também, eu vou pedir para que ela volte para os slides, tá bom? Beleza. Joia. Então vamos lá, o duplo vínculo empregatício, ou seja, mais de 6 horas de trabalho, mais de 8 horas de trabalho, utilizando a voz, tem que ter aquecimento diário e desaquecimento, não tem como fugir, tá? Pode causar cansaço vocal por excesso, e aí deixa a voz fraca. Beber água constante, vocês viram que é assim, ó, seco, bebo, seco, bebo, seco, bebo, é assim que funciona. Isso é hidratoterapia, tá? Consumir a maçã para limpeza das pregas vocais, evitar competições sonoras, evitar pausa, respeitar as pausas, as vírgulas, as pontuações, coordenar a produção da voz e respiração, após a jornada realizar o repouso. Repouso é, então, ó, aqueci, trabalhei, desaqueci, silêncio. Silêncio mesmo, tá? Evitar abuso da voz, se eu tenho outras atividades, ou já uso muito a voz, ainda vai cantar, vai participar de grupo, faz alguma coisa que você utiliza muito a voz. Outro detalhe, se você está com o corpo quente, estou em um lugar que está muito quente, ambiente, uma festa, alguma coisa, aí eu vou tomar um líquido frio, é o choque térmico pior esse, tá? Da parte de alimentação. E daí fica rouco mesmo. O repouso vocal faça depois do desaquecimento vocal, pelo menos 5 minutos após o trabalho. Então, vai dirigir o carro, você vai ficar em silêncio. Não liga o carro e já começa a cantar. Espera 5 minutos em silêncio, depois você canta. Tá bom? E a hidratoterapia, que eu falei, que é ingestão de água líquido no decorrer do dia, em goles. Obrigada. E era isso que eu tinha para passar de slide. Vamos lá. Cris, agradeço muito. Olha, eu confesso que, como professora, realmente você tirou muito as minhas dúvidas. Pelo que eu estou vendo aqui dos colegas que já estão, inclusive, respondendo a avaliação que a gente faz com eles sobre o conteúdo, a parte prática que você passou para nós foi fundamental, porque a gente não pensa, né? A gente vê o cantor fazendo isso, né, nos bastidores, aquecendo a voz, tomando a inalação. Você falou da inalação, eu nunca pensei nisso. Nunca E eu pensei percebi que não disso, fui só né? eu. Nunca. E eles também falaram as mesmas coisas aqui na avaliação. Então, eu entendo, gente, que vocês querem perguntar aqui do mel, do frio, do calor, mas infelizmente, por conta do tempo, né, a gente combina sempre o horário com o palestrante, a gente tem aqui 1h30 no evento de hoje. Então, eu peço desculpas, eu vou passar essas perguntas para ela e depois a gente deixa lá no site junto com a gravação para que vocês tenham acesso. Então, Cris, se você quiser se despedir deles, eu já quero agradecer, tá, pelo seu trabalho. Foi excelente os exercícios, tudo que você passou para a gente. Tá? Então, fique à vontade para se despedir. Ótimo. Pessoal, eu agradeço imensamente. Vi que tem 98 participantes. Uau, né? Eu espero ter ajudado, ter assim, contribuído mesmo para auxílio de vocês em assim, cuidados que realmente vocês não vão se prejudicar a partir de agora. Todo mundo vai se policiar, né? Correr atrás do médico necessário. E às vezes não tenha medo. Ah, eu tenho, só não sei usar minha voz, não sei respirar direito, vou procurar uma fono. Não tem problema, gente. A fono tá lá para te ensinar, você saber respirar. Gente, faço fonoterapia até para ensinar a mastigar, engolir. Coisa normal, assim, no dia a dia mesmo. Porque se você não souber mastigar, engolir, outro detalhe, gente, deglutição. Aqui, ó, nessa parte enrugada da boca, a língua tem que ficar lá em cima. Eu vou engolir. Minha língua tem que estar lá no céu da boca. E tem gente que empurra dente e aí começa a usar também o aparelho dentário. Então, é mastigar de um lado para o outro, mastigar devagar, engolir do jeito certo, respirar do jeito certo, falar do jeito certo.
ok? Quem Muita precisar... coisa. Muita coisa. Quem precisar, pode falar com a Karen, utilizar meu e-mail aí, mandar mensagem. E aí pode utilizar meus slides, os exercícios, vocês conseguem fazer normalmente, só não pode utilizar do jeito errado, com esforço vocal, tem que utilizar suavemente, ok? Ok. Cris, muito obrigada. Eu agradeço. Até mais, viu? Tchau, pessoal, boa tarde. Obrigada. Pessoal, nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Quem tiver algum problema com a lista, por favor, me mande um e-mail para que a gente consiga acertar isso. E eu desejo para todos vocês um excelente final de semana e acho que a gente vai respirar melhor, vai comer melhor e vai pensar em tudo isso que a Cris trouxe aqui para a gente hoje. Então, muito obrigada e até o próximo evento, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.